Fala galerinha, vamos lá de Enem 2009, Arte com Godoy na área aí para uma questão desse cara aqui chamado Emanuel, com 2 M's, olha só que legal, o Emanuel Nassar. Uma questão muito de leitura, tá gente, de entendimento do que esse artista que ele propõe aqui dentro dessa produção. Ele faz aqui uma obra que ficou claro aqui no texto que é chamada de Arraial, olha lá, Arraial. Olha lá as letras miúdas, um trabalho de uma série que ele realiza a partir de 1984 aí, e ele vai realizando no decorrer do processo. Aqui ele fala que é tinta industrial sobre chapa, né? Então fiquem atentos também aos materiais, é sempre bom dar uma lida. Tinta industrial sobre uma chapa metálica aí, né? Industrial, chapa de metal. Ok, galera? Tranquilo. Esse é o Emanuel Nassar. Aqui ele fala que os temas frequentes nas pinturas dele são objetos banais. Objetos banais. Que mais que ele fala aqui no texto, Godes? Ele fala aqui também alguma coisa associado ao artesanato. De Belém do Pará. Então esse cara aqui ele está trazendo uma reflexão sobre Belém do Pará. Olha aí a galera de Belém que está me ouvindo aí, um beijo. E aí, quem é de uma região como essa, talvez tenha um conhecimento mais interessante a respeito disso. Eu acho que é muito legal que a gente não pode esquecer que o Enem ele não pode trabalhar com questões específicas de uma região, que favorece uma região diante daquele que não tem acesso, né, a esse conhecimento. Mas é um destaque aqui, né, é uma questão de conhecimento geral, por mais que seja um artista que retrata uma realidade local ali específica. Então, muito cuidado aí, tá, galera? Aqui vamos continuar lendo que o artista desloca elementos do campo da visualidade popular e suburbana para o campo da visualidade de suas pinturas. Uma coisa também que eu já vi muito a respeito do trabalho dele é a ideia da arquitetura. Ele é um cara muito preocupado, talvez pela sua formação, ele é muito preocupado com a arquitetura das coisas, né, de uma maneira geral dos espaços. Ao traduzir esses elementos para suas pinturas, o artista produz metáforas, onde essas imagens não se exaurem em si mesmas ou em conotações socioculturais. Nassar valoriza a diversidade artística, seja ela popular ou erudita. Então ele está trabalhando um elemento popular, mas que também pode estar associado ao contexto erudito, por meio da inter-relação de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais. Considerando as informações do texto e a pintura arraial do artista Emanuel Nassar, percebe-se que o quê? Tanto a pintura quanto o texto evidenciam que é irrelevante reconhecer o valor das manifestações populares. Cara, não, né? Aqui, na verdade, ele está trabalhando com algo de caráter popular, né? Olha lá o texto falando, elementos do campo da visualidade popular e suburbana. Então, cuidado, tá? O artista retrata de maneira alegre os elementos presentes em um arraial, ressaltando o ar festivo de parque de diversões. Aqui são lâmpadas, aqui é tipo uma lona, alguma coisa, cara, é bem específico, né? Eu não tenho esse entendimento, eu não conheço, Godoy, do que se trata. A figura contradiz a visão, vamos ler o resto, do texto quanto à utilização. A figura contradiz, a imagem, contradiz a visão do texto quanto à utilização de elementos populares na pintura do artista. Não, ele utiliza de símbolos, elementos que remetem a esse aspecto cultural aí. Os elementos da visualidade popular são esquecidos pelo artista. O artista, não vou nem ler, né? Não vou nem falar, né? O artista retrata em suas pinturas o detalhe da fachada de um prédio histórico de Belém do Pará. E aí a gente tem um problemaço. Cara, vamos pensar que aqui acabou ficando específico, né? Específico demais. Mas eu acho que, analisando um contexto de parque de diversões, eu acho que é muito mais interessante a letra B. Porque, na verdade, ele traz aqui esses elementos de um arraial, certo?
ok? E aí, não necessariamente um prédio histórico, né? O prédio histórico aqui que poderia aparecer ali poderiam ser outros, entendeu? Ver o peso, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Mas não necessariamente aqui uma estrutura como essa. Então, a letra B, ela acaba sendo muito mais interessante. Agora, você não concorda comigo? Que é uma questão de um conhecimento muito mais específico, de um conhecimento que você tem que ter, sim, sobre, por exemplo, os patrimônios históricos, os prédios históricos espalhados pelo Brasil afora, para você dar uma olhada nisso aqui e pensar, não, peraí, isso aqui é o Cristo Redentor, isso aqui é a Praça de São Cristóvão, isso aqui, você está entendendo? Então eu tenho que ter muita atenção, muito cuidado. Teatro Municipal de São Paulo. Então eu tenho que ter essas imagens desses prédios, dessas estruturas, como uma referência para que a gente possa superar a dificuldade que essa questão apresenta. A letra B, ela acaba sendo mais interessante dentro do contexto e se eu tenho conhecimento sobre o artista, um conhecimento sobre prédios históricos, eu acabo percebendo que a letra B fica muito mais interessante dentro de um contexto. Beleza, galera? Questão difícil, questão enjoada, mas estamos aqui para te ajudar na medida do possível. Forte abraço para todos. Explicalândia na área.